Nessa aula, eu vou te mostrar como que trabalha com um padrão de projeto chamado Strategy no PHP. O padrão Strategy é um padrão de projeto comportamental que permite que você defina uma família de algoritmos. O que é uma família de algoritmos? Por exemplo, se eu for fazer um pagamento, trabalhar com um checkout, eu tenho uma classe para o PayPal, eu tenho uma classe para o PagSeguro, eu tenho uma classe para outro get de pagamento, enfim. Então eu tenho classes que são da mesma família, ou seja, para fazer um checkout, para fazer um pagamento. Então isso eu considero como uma família de algoritmos, uma família de classes que fazem uma determinada ação, que tem um determinado comportamento. Então isso que eu considero uma família. Se eu tiver uma classe, por exemplo, para enviar e-mail, isso aqui não faz parte dessa família, entendeu? Então essa é uma família de algoritmos, isso aqui faz parte de uma outra família. Pode ser um primo, mas não é na mesma família. Vamos continuar aqui. Coloque-os em classes separadas. Olha só, estou colocando aqui em classes separadas. E faça os objetos, esses objetos aqui, intercambiáveis. O que significa intercambiável? Só para deixar difícil colocar o intercambiável aqui, né? Significa trocáveis, permutáveis. Então, eu tenho uma família de algoritmos, ou seja, classes separadas, onde eu vou utilizá-los de forma intercambiáveis, ou seja, eu posso utilizar esse, eu posso utilizar esse, posso utilizar esse, que o meu código ele praticamente não vai mudar. Então isso que é o padrão Strategy. Aqui na Amazon tem esse livro chamado Learning PHP Design Patterns e tem a versão em português dele, que é esse livro, que eu já tenho ele aqui. Eu comprei ele, eu tenho ele fisicamente aqui. Daí o que eu fiz? Eu procurei nesse livro um exemplo do Strategy, do padrão Strategy. E achei um baita de um exemplo para mostrar para você nessa aula. Então, ao invés de eu pegar esse livro aqui físico e, sei lá, de alguma forma filmar ele e mostrar para você, o que eu fiz? Eu achei a versão em inglês desse livro, essa versão em inglês aqui, que é esse aqui. Então, eu tenho esse PDF de um livro que eu já tenho ele fisicamente aqui. Não é pirataria. Eu já tenho ele fisicamente aqui. Eu vou começar explicando para você esse diagrama de classes de acordo com essa definição. Então, o Strategy é um padrão de projeto comportamental que permite que você defina uma família de algoritmos, coloque-os em classes separadas e faça os objetos intercambiáveis. Família de objetos. Então, esse é um membro de uma família, esse é um outro membro da mesma família. Agora tem que dar um jeito de fazê-los intercambiáveis, ou seja, eu posso trocá-los sem precisar mudar essa classe. Olha a beleza do Strategy. Eu posso colocar a instância dessa classe ou dessa classe, que são membros da mesma família. Aqui eu posso trocá-los, então são intercambiáveis. E o conteúdo dessa classe vai continuar a mesma coisa. Agora eu posso criar quantos membros eu quiser da mesma família. Posso colocar a instância dele aqui nessa classe e pronto. Tá, mas por que eu posso fazer essa troca? Justamente por causa dessa interface. Essa classe, olha só, essa classe, ela está dependendo dessa interface. E como esse membro da família e esse membro estão implementando essa interface, se eu chamar essa classe ou essa classe aqui, vai funcionar. Então eu tenho dois membros da mesma família, onde agora eu posso trocá-los. Então são intercambiáveis. Calma que você vai entender tudo nessa aula. Tudo vai fazer total sentido e você vai ver a beleza desse padrão. E logo aqui embaixo, ele fala, por favor, não trabalhe com condicionais. Se você pesquisar um pouco a respeito de
como trabalha com o padrão Strategy, você vai ver que em vários lugares ele trabalha em conjunto com o padrão Factory. E o padrão Factory, se você não sabe, ele trabalha bastante com condicionais, ou com if, ou com switch, enfim. Então ele fala, por favor, não trabalhe com condicionais. Então eu vou mostrar duas maneiras de você trabalhar com o padrão Strategy. Com o padrão Factory e sem o padrão Factory. Daí você pode escolher qual que você quer utilizar aí no seu dia a dia. Aqui ele dá um desenho do código que ele vai mostrar logo abaixo desse código aqui. Então eu vou pegar esse código e vou transformá-lo, eu vou deixá-lo melhor utilizando o padrão Strategy. Eu vou criar aqui no Sublime Text uma classe chamada Client, que é o que ele está falando para criar aqui. E dentro eu vou colocar esses três métodos. Não sei se eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no PDF. Vamos ver. Coloco aqui dentro. Deu. Beleza. Então tem o Insert Data, o Find Data e o Show All. Isso aqui, se você não sabe, é para trabalhar com o banco de dados. Aqui é para inserir, aqui para encontrar e aqui para mostrar. Eu vou criar essa classe chamada Context. Class Context. Eu te prometo que tudo isso aqui vai fazer total sentido. E eu espero por parâmetro nesse context, eu espero a instância desse, ou a instância desse, ou a instância desse aqui. Eu vou colocar public function, vai ser construct. E vou esperar aqui por parâmetro o seguinte, vai ser protected algorithm. Então aqui vai ser algorithm. E eu preciso também criar esse método chamado algorithm. Public function vai ser algorithm. E não espero nada aqui por parâmetro. E nesse algorithm, eu vou retornar, vai ser esse algoritmo que eu estou esperando, que vai ser a instância desse ou desse algorithm, chamando o método algorithm. Então, eu tenho que criar essas três classes aqui, que são, preste atenção, são membros da mesma família. E nessas classes, nesses membros da mesma família, eu tenho que criar esse método algorithm. Class, só pegar o primeiro nome, vai ser data entry. Eu vou criar aqui, vai ser um public function algorithm. Return, vai ser insert data. Vou fazer mais duas cópias. O segundo vai ser o search. E o terceiro vai ser deixa eu lembrar aqui, vai ser o search e o display. É search data, né? Search data. E aqui vai ser o display. É display data? É display data, isso mesmo, display data. Aqui vai ser search. E aqui, display. Vou lá embaixo e coloco client igual new client. Vai ser um dump client, onde eu passo o insert data. Agora eu vou lá no meu terminal, vou mandar executar, vou lá no meu terminal, mando executar. Apareceu nulo, por quê? Porque eu esqueci de retornar. Aqui, esqueci de retornar. E provavelmente eu esqueci de retornar também. Aqui, ó. Aqui. E aqui embaixo. Esqueci de retornar também. Vamos ver se eu esqueci de retornar também aqui em cima. Não, aqui em cima está tudo certinho. De novo, mando executar. Está aqui, insert data. Se eu quisesse executar o search, colocaria aqui. Vai ser o find data. Find data. Agora vai aparecer o search. Perfeito. Mas só que já pensou, se eu precisar, por exemplo, trabalhar com o update, se eu precisar trabalhar com o delete, eu tenho que ficar criando métodos e mais métodos e mais métodos e mais métodos. Não vai ser legal, né? Não vai ser nada legal. Então agora eu vou mostrar a primeira maneira de você trabalhar com o padrão Strategy, que é com o padrão Factory. Eu vou tirar essa classe e vou tirar essa classe que eu não preciso mais. Eu vou ficar somente com os membros da mesma família. Eu vou criar uma classe chamada Data Factory
Data Factory pode ser qualquer nome que você queira. Eu vou colocar Data Factory. E eu vou colocar um public static function execute. Execute. E vou esperar aqui por parâmetro. Vai ser uma string. Que vai ser o tipo. Se for, preste atenção. Se for... Se eu colocar aqui insert, vai retornar o data entry. Se for search, search data. Se for display, display data. Se eu colocar um diferente, vai aparecer um throw new exception. Agora venho aqui e coloco, vai ser client não, vai ser data igual data factory, dois pontos, execute. Se eu colocar aqui o insert, daí venho e coloco, vai ser data, chamando o quê? Chamando o algoritmo. Mando executar. Pronto. Mas já pensou agora se eu preciso do update, se eu preciso do delete, eu tenho que vir aqui e colocar mais cases. Isso aqui viola totalmente o princípio do aberto e fechado, viola o princípio da responsabilidade única e viola mais um monte de coisa. Mas se você vê que você vai ter um número bem limitado, bem pequeno de membros da mesma família, você pode deixar com uma factory sem problema nenhum. Mas só que tem uma condição para isso aqui ser um padrão strategy. Eu tenho que colocar que o retorno tem que ser de um determinado tipo. Se eu colocar que vai ser do tipo data entry, daí se eu coloco aqui o search, por exemplo, se eu colocar que vai ser data entry, se eu colocar o search, se eu vier e colocar aqui o search, o que vai acontecer? Esse retorno não vai ser mais do tipo data entry, tem que ser do tipo search data. Vou mandar executar. Olha só. O retorno deve ser do tipo data entry, e acabei passando search data para ele. Então agora eu não posso intercambiar os membros da mesma família, eu não posso intercambiar. Então o que eu tenho que fazer para intercambiar, para eu poder alterar os membros da mesma família? Eu tenho que criar uma interface. Lembra desse desenho bonito aqui em cima? Desse desenho bonito aqui? Agora tem que criar uma interface onde os membros da mesma família vão implementar essa interface. Vai ser interface, vai ser data, interface, onde eu vou colocar aqui um public function. Pode ser algoritmo, pode ser execute, pode ser o nome que você quiser. Eu vou implementar, implements, data, interface. Eu vou colocar aqui execute, aqui vai ser execute e aqui vai ser execute. E vou implementar o data interface aqui também. Implements data interface. Agora eu vou, olha que legal, agora eu vou colocar que o retorno vai ser do tipo data interface. O que isso significa? Significa que eu estou esperando que o retorno desse método seja uma classe concreta que implementa essa interface. Então todos os membros dessa família estão implementando essa interface. Então não interessa agora se eu passo aqui search, se eu passo display, se eu passo insert, ele sempre vai funcionar. De novo, vem aqui, mando executar e deu um erro. É que aqui não é algoritmo, aqui é execute. Execute, tá certo. Agora de novo. Tá aqui, ó, search data. E se eu mudar aqui para insert data. Então você viu que eu intercambiei, eu troquei os membros da mesma família facilmente. Tudo isso porque eu estou trabalhando com uma interface. Olha que coisa simples. Lembrando, você pode trabalhar aqui com uma factory sem problema nenhum se você tiver poucos membros da mesma família. Mas aqui no caso eu não sei se eu vou precisar trabalhar com delete, com update, com, sei lá, uma infinidade de outras classes. Então se você não sabe o número de membros da família que você vai ter, que você vai criar, eu vou te mostrar agora uma maneira muito mais fácil de trabalhar com o padrão strategy. Eu vou criar de novo class client e vou colocar aqui no método construtor construct. Eu vou esperar o quê? Adivinha? A minha interface. Então aqui vai ser protected, o quê? Data interface. Ué, peraí, protected.
Data Interface. Por que o autocomplete aqui não está me ajudando? Data Interface aqui vai ser Data ou Strategy. Venho aqui embaixo e crio um método chamado execute. E aqui eu não espero nada por parâmetro. Agora só vou retornar o quê? This strategy, chamando o execute. Pronto. Agora venho e coloco client igual new client, onde eu vou passar o quê? New data entry, que é uma classe concreta que implementa essa interface. Agora eu coloco client, execute. Mando executar e se tudo ocorreu bem, insert data. Se eu agora chamar o search data, search data, volto, mando executar e está aqui. Agora você está percebendo que eu estou intercambiando, eu estou trocando cada um dos membros da mesma família aqui, eu estou mudando aqui, ó. E o client, ele continua literalmente a mesma coisa, eu não estou mudando nada aqui no client. Agora eu posso criar quantos membros eu quiser da mesma família. Implemento o data interface e pronto. Eu já posso utilizar bem aqui, ó. Já posso utilizar bem aqui. E o client continua literalmente da mesma maneira. E se você quiser ver eu trabalhar com esse padrão em um projeto, dá uma olhada nessa playlist chamada Como Criar um Active Record com o PHP. O link dessa playlist eu vou deixar bem aqui embaixo na descrição. A aula que eu mostro isso em detalhes, se eu não me engano, é o polimorfismo, esse daqui, ó. Essa aula aqui, eu acho que é essa aqui mesmo. Eu mostro em detalhes, mas essa playlist vale muito a pena você assistir, porque eu crio aqui um Active Record do zero com o PHP que ficou muito legal. E nesse projeto eu trabalhei com o padrão Strategy. Eu tenho certeza absoluta que esse é um padrão que você já utilizou e não sabia que tinha esse nome. Esse, com certeza, é um dos padrões mais utilizados hoje em dia. E aí, gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e se puder deixa um comentário aqui embaixo para aumentar o engajamento da aula e aumentar também o engajamento aqui do canal. Um abração e até a próxima aula.